Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje, 8 de maio, nós vamos ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz, ouça a voz. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Para isso, você precisa ter intimidade com Ele. O mundo tá cheio de ruído, cheio de barulho, cheio de coisa. Como quando eu tô aqui e já tem um cliente ali fora e ele tá usando o copo, né? A gente tá ouvindo o ruído dele tirando o copo e ali. Agora, eu não quero ouvir ruído. Eu não quero ouvir que aqui perto tem um trânsito e falando com você que eu já escutei uma buzina. Eu não quero ficar focado no copo lá que a paciente está tirando. Eu quero olhar para Deus e falar: Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. Que você tenha essa direção e que você encontre a necessidade, sim, de ouvir a voz de Deus e ser guiado na sua vida por essa voz. Ao ler aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz, João 8:47. E eu gosto desse texto porque esse texto está falando assim: mostra-nos Deus, né? Como que você quer ver Deus? Você tá comigo um tempão e você não ouve Deus? Aquele que me escuta, escuta Deus. Quem escuta Deus, escuta a mim. Jesus falando, tá? E hoje, quando a gente quer ouvir Deus, a gente precisa conhecer a palavra. Porque tem um monte de gente que parece com Deus, diz que é de Deus, que fala como Deus, mas não tem nada a ver com Deus. E como é que você sabe disso, Irlane? Como é que eu vou saber? Como eu vou discernir? Conhecendo as palavras. Esse livrinho aqui, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, eu ganhei de um paciente. Ele trouxe pra mim e eu deixei aqui. E aí ele fica aqui, e às vezes, quando eu tô aqui na turbulência da vida, nas situações complicadas, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Eu venho escutar Deus. E eu falo: Senhor, fala comigo, que isso traga um bom lugar, que isso me organize. E aí eu abro e leio e medito e fico aqui pensando nas maravilhas de Deus. Ao ler as histórias da Bíblia, é comum ficarmos impressionados com as experiências que pessoas tiveram com Deus. Moisés, Elias, Jacó, Davi são exemplos de homens que viveram experiências extraordinárias em momentos cruciais na sua vida. Contudo, muitos de nós imaginam que os grandes homens e mulheres de Deus viveram Contudo, muitos de nós imaginam que grandes homens e mulheres de Deus viveram e está registrado na Bíblia se restringem a apenas aquele tempo. Mas o fato é que Deus faz ainda hoje. Ele não mudou e jamais mudará. Ele continua falando e quer falar com você. Entenda isso. Deus quer falar com você. Deus quer ter intimidade com você. Muitas vezes não compreendemos a sua vontade porque as distrações acabam falando mais alto e nos impede de discernir a sua voz. Entenda que não é apenas o pecado que nos impede de ouvir, mas também distrações que são hábitos não necessariamente errados, como o trabalho, redes sociais, mas que em excesso afastam o nosso tempo de Deus. E por que afastam? Na rede social, por exemplo, a gente pega o telefone, a gente fica aqui na nossa vida, né? Aí a gente perde a nossa agenda porque a gente fica focado na rede social. Eu abri o telefone para ver a hora. Quando eu vi, eu fiquei 6, 7, 8 horas lá. Me afastei de Deus. O tempo que eu poderia ter mergulhado, meditado, me aprumado, conhecido, eu me perdi de mim e me perdi de Deus. Quando eu coloco na minha agenda me aproximar de Deus, eu me aproximo de mim. Por quê, Irlânia? Porque Ele é o dono do manual que me criou. Ele fez o homem. Ele fez o homem e soprou. Ruá,
fôlego de vida em você, para que você viva, vá, dê frutos bons e que seus frutos permaneçam. Quando eu me afasto de Deus, eu me afasto da minha essência, da minha identidade. Quer viver com a identidade? Se aproxime do seu Pai. Por exemplo, foi por meio de um apontamento que recebi do Espírito Santo que passei a escrever o Café com Deus Pai. Mas precisei estar atento a cada direção que Ele me deu e tem dado para poder chegar até aqui e ir adiante. Portanto, entenda que Deus ainda fala e quer confiar grandes sonhos e projetos em suas mãos, nas minhas mãos, nas mãos do Júnior Rocherola. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Se cada um se apropriar daquilo que Deus entregou, né? Cada um se apropriar daquilo que Deus entregou, né? São muitas coisas, muitas possibilidades. Deus quer entregar só a mim? Não, Deus quer entregar a mim e a você. Eu com o meu chamado e você com o seu chamado. Então, esteja atento. Mas para isso, desligue as distrações e relacione-se com Ele. Para viver experiências extraordinárias, busque um intenso relacionamento com Deus Pai. Faça da Bíblia seu livro preferido. Faça da Bíblia o seu livro preferido. Eu leio muitos livros, mas eu não abro mão da Bíblia, da palavra de Deus, da real literatura que eu não posso abandonar, que é o manual do meu Criador para mim e para você também. E dê seu tempo de oração e momentos mais aguardados do dia. Então, seu livro como manual de vida, seu livro favorito, e do seu tempo de oração, o momento mais aguardado do seu dia. Ouça tudo que o Espírito Santo tem a dizer e caminhe na direção ao cumprimento de grandes propósitos que serão realizados em você por seu intermédio. Então, Deus realiza em mim para realizar no mundo, ok? Faça isso. Para de escutar, o que eu iria? Eu já atendi pessoas aqui na clínica que a pessoa fala assim, o que tá dando dinheiro é Rinodê. O que tá dando dinheiro é Herbalife. O que tá dando dinheiro é petróleo. O que tá... Aí a pessoa fica, o que tá dando dinheiro, mas o que você tem que fazer, filho? O que você tem que fazer? O que você gosta? Porque aí eu vou lá, até ganho dinheiro, mas como eu não gosto, não se sustenta. Aí eu abandono, aí eu fico procurando o que dá dinheiro. Como se o dinheiro fosse a intenção última. E não é. Você fazendo o que você gosta, Deus vai fazer você prosperar em todos os seus caminhos. Mas para isso você vai precisar, consagre tudo que o tem e os seus planos serão bem-sucedidos. Então eu na psicologia, eu vivo da psicologia desde 2016. Da psicanálise primeiro, depois da psicologia. Mas eu vivo de terapia desde 2016. Ano que vem faz 10 anos. Glória a Deus. Por que, Irlânia? Porque Deus é bom o tempo todo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, eliminar dos nossos ouvidos hoje todo o ruído, todas as vozes que diz que a gente é aquilo, outro, mas que nós venhamos fazer do nosso tempo de leitura da Bíblia e oração o melhor momento do nosso dia. E nesse momento, o Senhor venha nos revelar a nossa real identidade, o que devemos fazer, como devemos proceder, o momento que devemos falar, o momento que devemos calar, mas que em nome de Jesus nós venhamos estar atento à Tua voz e venhamos em nome de Jesus seguir os Teus passos. Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa vida, fortalece o nosso ser, fortalece, Senhor, a nossa identidade em Ti e que possamos ser mais que vencedores em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 128 de 365 dias. Atos 9 é o texto que você vai ler na sua casa e proximidade é a palavra-chave. Se você não escutar aquilo que Deus está falando, seu caminho nunca será o da vontade dele. Para você seguir o caminho da vontade dele para você, você vai precisar escutar o que Deus está falando. Então, cala os juízos. E em nome de Jesus, que Deus te abençoe nessa jornada. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.